Olá, bem-vindos ao JR Trade. O programa de hoje começa com uma pergunta. Será que trabalhar com marketing na área de saúde é diferente? Para responder essa questão, nós convidamos um profissional que está na linha de frente de um dos grupos mais importantes do país, o Pague Menos Extra Farma. Está comigo aqui no estúdio o Renato Camargo, que é vice-presidente de Digital, Marketing e Relacionamento do grupo. Muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Prazer é tudo meu, obrigado por estar aqui. Sei que é uma correria e tal, mas presencial é sempre melhor, né? Muito melhor, obrigado pelo convite. Bom, antes desse nosso bate-papo, vale lembrar que toda quarta-feira, às 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Vamos começar então pela minha pergunta inicial, se é muito diferente trabalhar com marketing na área de saúde e como o digital também chegou para essa área, para esse setor? Eu não diria que é diferente, eu diria que você tem que trabalhar com muito mais responsabilidade. A gente está trabalhando em saúde, quando você fala de saúde você tem algumas peculiaridades, obviamente, porque você não pode ser leviano em falar de saúde de uma maneira marqueteira junto aos clientes, mas você tem sim, e o momento é muito propício, esse momento do pós-pandemia, mais liberdade para falar com o cliente, porque as pessoas agora estão entendendo que a saúde ela é prioritária na vida delas. Então, quando você fala de saúde de uma maneira mais em propagar, comunicar de uma maneira mais certa, mais direta, falando dos benefícios que cuidar da saúde para o cliente é realmente importante, aí acaba sendo um pouco melhor e menos tão travado quanto era há alguns anos atrás, quando as pessoas não se preocupavam com saúde em geral. Vamos falar desse grupo que é tão grande, né, que é o Pague Menos e agora com a Extra Farma. Isso. Como foi essa junção e qual é o papel de cada grupo ali no mercado? Olha, a Pague Menos comprou a Extra Farma no ano passado. Com isso, elas se tornaram a segunda maior rede de farmácias do Brasil. São 1.600 lojas em todo o Brasil, todos os estados, todas as capitais, 400 cidades. E é muito bacana. Então, a Pague Menos já estava no Brasil inteiro há muito tempo. Ela já tem uma presença. Foi a primeira rede de farmácias, inclusive, a chegar em todos os estados e todas as capitais. Até que ela queria crescer de uma maneira muito mais forte, além do crescimento de abrir novas lojas, que ela acabou abrindo 120 lojas no ano passado. Então, nós fizemos o movimento de crescer, com isso a gente comprou a Extra Farma, se juntaram aí mais 400 às 1.200 e hoje a gente está nessa dinâmica muito grande. É claro que cada uma delas tem o teu portfólio, tem uma presença um pouco diferenciada, a Pague Menos Brasil inteiro, a Extra Farma mais em São Paulo, no norte, ali no Pará, Ceará, Maranhão, e cada uma segue um tipo de público, apesar de públicos bastante semelhantes, mas um tipo de público diferenciado. Pague Menos, ela tem uma questão muito mais de acessibilidade à saúde, acessibilidade em preço, quando a Extra Farma, ela tem questão muito mais forte no atendimento, de um cliente mais polimedicado, e com isso a gente vai trabalhando as duas marcas em paralelo. Falando mais de Pague Menos, né? Como chegar a todos os estados do Brasil? Qual foi o trabalho desenvolvido até aqui e trabalho de marketing também? Olha, para você desbravar o Brasil, especialmente num país que tem uma necessidade de saúde muito grande e um país que tem um sistema de saúde relativamente estrangulado, tem uma carência muito forte em saúde, seja na pública, seja na privada, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade, saber os pontos certos. Todo mundo brinca bastante, né? Tem uma farmácia em cada esquina, mas é que sim, tem uma demanda muito grande, porque a saúde das pessoas exige uma demanda muito grande, seja Tem saúde uma farmácia preventiva. em cada esquina, só para te complementar, e sempre lotada. Eu nunca fui à farmácia e não peguei fila. É impressionante. Sempre tem, sempre tem. E é verdade, isso acontece. E está indo cada vez mais, especialmente aí no pós-pandemia, né? A necessidade das pessoas encontrarem na farmácia um ponto de apoio para o primeiro atendimento veio de uma maneira muito forte. Na verdade, é um resgate até daquela farmácia que existia muito lá atrás. Eu, quando era pequeno, minha mãe me levava na farmácia. Quando eu sentia uma coisinha mais tranquila, não muito forte, ela me levava na farmácia. Eu era consultado pela tia Luzia, só se eu tivesse uma coisa mais séria que eu ia para o hospital. Isso mudou nos últimos anos. As pessoas acabaram indo sempre para o hospital e os hospitais estrangulados, os postos de saúde estrangulados. E agora, com a pandemia, muita gente, peraí, não quero ir para o hospital, não quero me contaminar, o hospital está cheio. Vou onde? Vou na farmácia, porque tinha telemedicina, tem exame, ali eu tenho um farmacêutico que eu já conheço e pode me acolher, está do lado de casa, eu já compro meu remédio e volto. Então, a farmácia retomou o protagonismo desse primeiro atendimento e com isso foi crescendo porque a demanda foi aumentando. O que tem de diferencial da Pague Menos Extra Farma é que elas estão em regiões, apesar de Brasil inteiro, uma força muito grande em regiões que não têm uma saúde tão bem atendida na cidade
quanto poderia ter. Agora, essa história da telemedicina é relativamente nova. Tem muita gente que não sabe que pode ir à farmácia e passar por uma consulta por telemedicina e sair ali com a receita na mão. É isso que acontece hoje? Exato. Já é uma realidade? Já é uma realidade. Já era uma realidade um pouco antes da própria pandemia. Por exemplo, a Pague Menos já tem há alguns anos esses consultórios farmacêuticos. Das 1.600 lojas que a gente tem, 1.100 já tem um consultório farmacêutico super equipado, com mais de 60 exames e testes rápidos. Só para a gente entender, quando a gente chega lá, que levam a gente até o final ali da farmácia, aí você faz seus exames, seus testes e tal, onde a gente fazia Covid, que agora dá para fazer um monte de exame também, até uma informação aqui, dengue, chikungunya, enfim, tem vários outros. Tudo, beta-HCG para grávidas, perfil lipídico, bioimpedância, aferição, glicemia, tem tudo ali. Então, é realmente muito forte. E isso se acentuou muito com a pandemia. Quando chegou a pandemia, é óbvio que esses espaços foram cedidos e doados para que a gente pudesse fazer os testes de Covid, que era a prioridade global, sanitária global, e foi feito muito forte. Só que daí as pessoas terminavam de fazer o teste de Covid e falavam, que é isso? Tem mais exame aqui? Dá para fazer outras coisas? Sim, dá, temos. E aí as pessoas, não, mas e se eu precisar falar com um médico? Naquele momento, a telemedicina tinha sido regulamentada, que era um projeto que já acontecia há muito tempo, mas que nunca deram muita bola. A telemedicina, ela foi meio que entregue na mão de todo mundo ao longo da pandemia, porque ou se fazia telemedicina, ou se aprovava a telemedicina, ou realmente o sistema de saúde físico ia continuar sendo estrangulado. Então as pessoas começaram a perceber que ali ela encontrava tudo, novamente, por uma baixa periculosidade, aquele primeiro atendimento. E aí o farmacêutico, que tem um super gabarito, tem a questão do acolhimento, porque conhece as pessoas que geralmente vão ali, acabam, obviamente, direcionando todas as pessoas da melhor forma possível. Você faz o exame, você recebe no seu SMS a prescrição, o farmacêutico faz o quê? Ainda sai dali, vai ali para a nossa loja, vai para o balcão, fala, deixa eu ver tua receita. Ah, a tua receita é de um medicamento de referência. Bacana, você quer esse? A pessoa, não, eu quero um genérico. Tem? Inclusive, o farmacêutico olha e falou, bom, tá bom, então eu vou te prestar um serviço, vou te dizer o que dá para trocar. Aliás, aproveitando que você está aqui, você não quer aferir sua pressão? Quer ver se está tudo bem? Glicemia, está ok? Então, ele já começa a te fazer uma saúde preventiva de coisas que, porventura, você nem sabia que você tinha. Aliás, a quantidade de pessoas que descobrem que tem algum problema por conta dessa prevenção que o farmacêutico promove é muito grande. Então, a farmácia acabou virando esse hub de saúde. Isso já é muito comum nos Estados Unidos. Vocês se inspiraram nessas farmácias dos Estados Unidos? Sim. Estados Unidos e México são dois mercados muito fortes, muito parecidos com isso. Os Estados Unidos ele é mais, porque primeiro que lá ele tem o conceito que a farmácia é a drugstore, que é aquilo que tem tudo, né? Se você olhar, deve vender até ovo dentro da drugstore dos Estados Unidos. E tem uma questão que o mercado americano ele tem um problema com a saúde em geral. Você ter saúde nos Estados Unidos é caríssimo. Qualquer coisa é muito caro. Então você não vai para o hospital, só em último caso mesmo. Imagina, é só em ultíssimo caso. Porque é muito caro, os planos de saúde não existem, a saúde pública lá também é muito complicada. A gente viu na pandemia, até teve muita comparação com o sistema de saúde público do Brasil com o dos Estados Unidos, o quão aqui a gente estaria muito melhor servido. E aí, por conta disso, as farmácias assumiram esse papel de protagonista. E lá é protagonista mesmo, a ponto que as farmácias têm muito mais peso lá de qualquer outro player do sistema de saúde. No Brasil, como a gente tem os planos de saúde mais acessíveis, ou então o sistema de saúde público mais acessível, a farmácia ainda não está com esse protagonismo tão forte, mas as pessoas perceberam agora que é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato ir até a farmácia. Renato, você está me falando aqui, né? E quando você chegou à Record TV, eu te perguntei, então você é marketing digital e relacionamento? Aí você falou, não, eu cuido do consumo, do consumidor. O que isso quer dizer? Quer dizer, você sabe de todo o que acontece de ponta a ponta, desde o treinamento do seu farmacêutico até o que o consumidor precisa ali e que vai atrás das suas farmácias. Tem duas coisas, né? A primeira é cuidar do atendimento ao cliente e aí ter o mesmo atendimento em todos os canais. Então, se eu tenho um aplicativo, se eu tenho um site, se eu tenho um atendimento em loja, se eu tenho uma venda por WhatsApp, se eu tenho um sistema de atendimento ao cliente, todos têm que falar a mesma língua. Isso é a omnicanalidade. Isso é fundamental, porque não adianta eu ter um atendimento no site, que é completamente diferente da loja, eles não se conversam, as promoções não são as mesmas, a qualidade não é a mesma. Então, primeiro, eu tenho que ter um atendimento único. E segundo, obviamente, eu tenho que ter toda essa questão relacionada ao hub de saúde e isso traz dados.
dados são fundamentais. Você é aquilo que você consome. E a gente tem muito dado, mas ao contrário do que se costuma o tempo todo dizer, o uso dos dados do CPF na farmácia, a gente tem uma extrema responsabilidade, tanto com o LGPD quanto o uso desses dados. Não vendemos dados para a indústria, como se diz por aí, que as farmácias pegam um CPF para vender dado para a indústria. Pelo contrário, a gente usa isso para estimular a adesão ao tratamento, que é um problema gravíssimo no Brasil. Gravíssimo. Se eu recebo uma prescrição sua na minha loja, eu sei que você tem que tomar aquele medicamento por 12 meses, depois de 4 meses eu vi que você não comprou mais, claro, você pode ter comprado na concorrência, mas se você não está comprando na concorrência, você parou ali, opa, tem um problema. Porque você acha que ficou bem, só que não ficou. Depois de 2 meses, você volta a ficar doente e o que acontece? Aí você tem que voltar para o hospital e, novamente, estrangula o sistema de saúde. Então, o dado eu uso para fazer, você tem que tomar com recorrência. Então, eu vou te dar uma oferta aqui, vem aqui, numa régua de ciclo de vida, estou usando o seu dado para dizer, tá, além disso, eu te sugiro que você também tome isso. Bom, e aí eu te pergunto, quando o consumidor não fica satisfeito, o que a sua experiência diz? O que vocês fazem para reverter isso? O desafio é atender da melhor forma possível e entender o problema dele. O mercado de saúde em geral, ele está passando por essa revolução, provocada e estimulada pela pandemia, e todo mundo está meio que se ajeitando. Até a relação dentro do ecossistema de saúde como um todo já era muito fragmentada, agora está começando a se unir. Por exemplo, plano de saúde. Para o plano de saúde, continuar sustentando um cliente que vai até o hospital por um problema simples, não dá mais. É muito caro para o plano de saúde, é muito caro para o hospital, inclusive, até para o hospital, por quê? Porque atrapalha toda a fila de urgência. Então, tem a farmácia, vamos direcionar para a farmácia. Mas esse é um movimento que todo mundo está começando a se juntar e dizer, faz sentido que seja um ecossistema único. E isso tem a ver com a satisfação do cliente. Então, quando o cliente não está satisfeito, às vezes ele não está satisfeito com a farmácia. Às vezes ele não está satisfeito com o médico também, que atendeu e direcionou para a farmácia, ou com o plano de saúde, que supostamente vai pagar, subsidiar o antibiótico ou o remédio de hipertensão dele, que são os PBMs. Então ele sai satisfeito porque não pela farmácia, mas porque deu um problema ali no sistema. Então tem uma questão sim de encontrar e de juntar todo mundo numa única pegada. E se o cliente não ficou satisfeito, aí é nosso papel de falar com esse cliente depois da compra, dizer por que ele não ficou satisfeito, entender, fazer pesquisa e, obviamente, tentar trazê-lo de volta da melhor forma possível, com atendimento, com cupom de desconto, com uma oferta. Cliente que a gente perde, cliente que não volta mais. Não adianta, temos que recuperar. Como profissional, você se considera um obstinado pela melhor experiência do cliente. Então, quer dizer, é uma experiência e não só um atendimento. Sim. É isso que você quer dizer? Tudo, é a experiência completa. O cliente ele tem uma jornada, é a jornada do momento que ele conhece a tua companhia, vai fazer uma compra na tua companhia para conhecer. Depois ele vira um cliente fiel, ou porventura não, ele não quer comprar contigo, ele abandona, e aí de abandono eu tenho que trazê-lo de volta, e depois que ele comprar, se ele continua comigo, ele recompra. Então isso é uma jornada, é um fluxo. Cada ponto dessa jornada você tem que atuar de uma maneira única e de uma maneira certa, com dados, com atendimento. Então a experiência do cliente não é só o bem atender, não é só a cordialidade, é o processo. É o momento de você estar presente em todas essas etapas da jornada dele contigo. Então, eu sou um obstinado por isso. Eu sou um dos que mais vai para a loja. Eu sou um obstinado por estar ali na operação, ver o que está na operação, atender cliente. Eu acho que é fundamental que todos os executivos, altos executivos, desçam para a operação, vejam o que está acontecendo. Às vezes você faz alguma ação, marketing. Vamos fazer alguma promoção muito grande. Espera aí. Vocês viram o que pode dar na loja? Será que vai dar fila? Será que o cupom vai funcionar? Será que não vai dar lentidão no sistema? Será que não vai gerar... Então você tem que pensar nisso e só descendo para a loja. Por isso que experiência do cliente parte do fato de você ter executivos da companhia, das suas matrizes, descendo para a loja e operando ali junto na loja. É isso que eu ia te perguntar. Acho que um dos percalços aí de farmácia, né, que a gente ouve muita reclamação, é quando demora o atendimento. Não é quando a farmácia está cheia, porque você entende que o outro também tem que comprar o remédio, mas hoje no corre-corre, você precisa otimizar o teu tempo. Então, você pensa em você. Sim. É uma realidade isso? Assim, o consumidor ele é exigente no sentido de ser bem atendido e de uma forma rápida, quando dá, obviamente? O cliente, na verdade, não é querer ser mais rápido ou mais lento. Ele quer que seja resolvido e resolvido de uma maneira que o satisfaça. Obviamente que aí tem uma questão de tempo, você não quer ficar 3 horas na farmácia, mas espera aí. O que pode fazer? Você está numa fila, chegou às vezes num pico, geralmente final de dia,
Todo mundo sai do trabalho, a caminho de casa, acaba parando na farmácia para poder comprar, enche um pouco mais. Qual é o nosso papel? Melhorar aquela experiência. Como? Te direcionando, por exemplo, ao nosso consultório. Você não quer fazer um exame de glicemia para ver se está tudo bem? Aferir sua pressão, vamos ver se está tudo ok. Tem problema, é de graça e a gente oferece alguns desses serviços de graça invariavelmente. Vamos, então, claro, vou perder meu lugar na fila? Não, vamos lá. A gente já resolve alguma coisa ali, é rápido, barato ou de graça. Nesse sentido da experiência. Da experiência, você vai tornando a experiência dentro da loja muito mais satisfatória. Não é que a gente está fazendo isso para resolver uma fila. Não, é para melhorar, porque eu sei, e a quantidade de gente que descobre alguma coisa pela farmácia. A gente fala que farmácia salva a vida e salva mesmo. Tem um caso de um colega, inclusive de vocês, do Cidade Alerta, lá de Pernambuco, que teve isso recentemente. Inclusive, ele voltou na loja para gravar um vídeo. Ele estava urinando além da conta e um farmacêutico que conhecia já há muito tempo falou, olha, vamos fazer uma glicemia, vamos ver se está tudo bem. Dito e feito, fez, estava pré-diabético. Olha. Teve que ir para o hospital na hora. Quase foi para uma UTI, voltou e falou, esse farmacêutico salvou minha vida. E é verdade, por quê? Porque poderia ter dado um grande problema. Então, assim, esse é o tipo de coisa, esse tipo de propósito que as farmácias trazem aí para a população em geral. Vamos falar da história, então, da empresa, até adquirir a Extra Farma e a Pague Menos, como começou? Fortaleza, você disse, né? Até mora por lá. Fortaleza, uma empresa 100% nordestina, começou lá, foi a primeira que teve há 42 anos. Foi muito bacana, foi no centro de Fortaleza e foi expandindo. Primeiro, obviamente, ela foi expandindo por uma necessidade muito grande de farmácia dentro do Nordeste. Com o Nordeste foi para o Norte, do Norte foi para o Centro. E aí, o fundador da companhia, na época, que era muito ambicioso, falou, não, eu vou colocar, porque ele ia percebendo que essa questão do melhor preço, da acessibilidade, no centro-sul do Brasil não estava muito forte ainda. Então, ele foi descendo, já há muitos anos, eu diria quase décadas, foi descendo a ponto de, em 2013, se não me engano, a companhia foi a primeira que chegou em todos os estados, todas as capitais do Brasil, e hoje estamos aí como vice-líder do varejo farmacêutico nacional. E essa história dentro do grupo? Como começa? Eu não tenho muito tempo de companhia, mas é vida de gato. Então, na verdade, cada mês e cada ano dentro da companhia você multiplica por 7, porque isso é varejo. É bacana, foi uma vice-presidência de cliente que não existia. As diretorias que estão comigo hoje, diretoria de digital, de marketing, relacionamento com clientes, serviços, elas estavam dentro de outras vice-presidências. Só que em determinado momento, a Pague Menos, que sempre, historicamente, trabalhou com um foco no cliente, falou, bacana, só que o cliente é uma jornada, como eu até comentei aqui. E cada ponto dessa jornada está numa vice-presidência. Não, a gente vai criar uma vice-presidência única de clientes para olhar para o cliente, para a experiência do cliente, para a jornada do cliente. Foi daí que eu cheguei e aí a gente montou essa experiência como um todo, todas as diretorias relacionadas com isso. E estamos num momento bastante bacana, um momento que a gente está conseguindo juntar essa experiência, tiramos os atritos que existiam e com isso, óbvio, com melhor experiência, você acaba tendo um resultado muito melhor. Quais são as lições e também as heranças da pandemia para vocês e essa coisa da venda do digital com o presencial? Qual é o balanço que você faz? Quais são os próximos passos também em relação a isso? Bacana. Terrível a pandemia, dado esse disclaimer, a pandemia deixou alguns legados. Um dos legados é que as pessoas passaram a entender de saúde, passaram a falar sobre saúde. A saúde deixou de ser um tabu. E não só a saúde física, a saúde mental, que é muito importante. Era um grande tabu no pré-pandemia as pessoas falarem que elas tinham uma depressão, uma ansiedade. Antes as pessoas falavam, não, essa pessoa é louca. Falar em psiquiatra, psicólogo até que ia, mas psiquiatra, não, que isso, eu não estou louco. E as pessoas entenderam que não. Saúde mental faz parte, porque todo mundo na pandemia, em maior ou menor grau, foi impactado pela saúde mental. Então, o legado que a pandemia deixou foi justamente a saúde agora, as pessoas fazerem a prevenção, se cuidarem melhor, procurarem um atendimento quanto antes. E também o segundo legado foi o legado do digital, da omnicanalidade. Então, as pessoas na pandemia aprenderam a comprar por aplicativo, por site, por WhatsApp, especialmente medicamentos, coisa que elas não faziam antes, e viram que dá muito certo. E viram que é complementar a jornada dela da loja. Ah, então as pessoas que estavam na loja foram para lá? Não. Elas passaram a comprar nos dois lugares. E aí, quando você pega cliente que compra nos dois lugares, hoje os clientes omnicanais que compram em 2 canais com a gente, 25% do faturamento da companhia, para você ter uma ideia. Eles compram 6 vezes mais. É muito forte, a pessoa quer ter. Você não dividiu, ter. só potencializou o consumo. Exato, você potencializou, não dividiu, não canibalizou, que a gente fala. Você acelerou. Eu sou uma pessoa super digital.
gosto de comprar por aplicativo. Mas tem vezes que eu estou saindo do escritório, estou indo para casa, eu faço o quê? Se eu pegar um aplicativo e comprar, eu vou bater meu carro, vou tomar uma multa. Eu ligo para o Televendas. Ah, senhor Renato, aí vem a questão do dado. Quer comprar novamente aquilo que você estava em falta? Eu vi, aliás, que está para acabar o seu finasterida. Eu tomo finasterida, gente. O seu finasterida. Quer comprar novamente? Pô, sim, ainda compra aqueles outros dois produtos que eu esqueci o nome que estão na minha lista. Ah, sim, esse. Tá bom. Em 20 minutos está na loja tal. Em 20 minutos eu passo lá, pego. Quando a gente entra, né? É um grande buraco que a gente entra, quer comprar mais alguma coisa. Aí você compra e vai embora para casa. Então tem essa questão da omnicanalidade. Quando você junta isso com essa questão das pessoas vendo mais a saúde e a farmácia acabou virando esse hub de saúde, que tem tudo por ali, são as duas coisas que juntas vão acelerar. E isso é um reflexo claro que a pandemia deixou. É bonita a transformação, né? Essa mudança, né? Da relação do consumidor com a própria farmácia. Exato. Falando um pouco de consumo, a gente que já percebeu que eu e você, a gente vive na farmácia, né? Os nossos amigos de terceira idade também que estão lá. Sim. Como atender esse público e qual o foco, quais ações vocês fazem? Esse é um público prioritário para as farmácias. Primeiro porque a maioria deles, boa parte do público de terceira idade não tem acesso à saúde tão fácil, especialmente aqueles que são de classes mais ou menos assistidas, que eles não têm um plano e o plano é caríssimo para esse público. Então as farmácias prestam esse papel justamente, até que eu falei da telemedicina e até dos exames rápidos e muito baratos que tem nas farmácias versus laboratórios. Então você tem um jeito diferente de atender e, obviamente, você tem que entender o papel dele dentro do teu negócio. São polimedicados, eles tomam inúmeras medicações. E você tem que entender o comportamento deles com dados. Porque você vê que ele tem alguns medicamentos para tomar com recorrência, um deles ele não está tomando, mas ele comprou, e a gente sabe que tem esse dado, porque às vezes ele vem e compra mais porque venceu. Venceu por quê? Não tomou, mas deveria ter tomado? Ah, porque às vezes ele se confunde. E uma coisa a entender deste público de terceira idade, os polimedicados, às vezes eles não entendem qual medicamento eles têm que tomar que horas. Então tem um papel de assistência da farmácia nisso também, que às vezes o médico não dá, o hospital não vai dar, porque o hospital tem a rotação e obviamente o médico você paga por consulta, mas que o farmacêutico está sempre ali e de graça ele vai falar, não, olha, eu vou te auxiliar, toma esse aqui de manhã, esse à noite, eu vou te dividir, deixa eu aproveitando, vamos fazer a aferição de pressão, vamos fazer a glicemia novamente, vamos ver como é que está a tua saúde, deixa eu ver tua massa muscular, deixa eu ver tua bioimpedância, está perdendo massa. Teve um senhor que chegou até numa farmácia nossa, e falou, eu estou emagrecendo, mas estou emagrecendo porque velho emagrece, né? Não, nosso farmacêutico falou, não, senhor, velho não emagrece. O senhor está perdendo massa, vamos fazer uma glicemia. E viu que era por conta da diabetes. Então, esse papel consultivo imediato e de pontos que não necessariamente aquela pessoa que está na farmácia estava procurando, mas o farmacêutico teve a perspicácia de entender, é o papel da farmácia, é o papel que a gente consegue auxiliar essa população um pouquinho mais velha que demanda muito mais atenção. Renato, hoje o consumidor quer comprometimento das grandes empresas, principalmente grandes grupos como a Pague Menos, Extra Farma. E aí vocês têm metas de ESG e que tipo mais de coisas nesse sentido vocês oferecem como empresa? Exato. A gente sempre teve muito comprometimento com toda a estratégia ESG da companhia, especialmente o E e o S, o E por conta do ambiental, o S por conta da sociedade. A sociedade, óbvio, nós somos uma empresa nordestina, por ser nordestina, historicamente, já trabalha com grupos mais minorizados da sociedade. Então, teve toda uma questão de inclusão que, desde a família fundadora, que depois abriu capital, se tornou uma empresa 100% profissional, a gente vem trazendo isso. A questão de ESG na companhia é cultural. E nós temos metas e entregas aí ao longo dos anos. Temos aí metas até 2030 do que a gente vai fazer. Bacana que agora em 2022 a gente já atingiu 18% das metas que a gente tinha projetado lá para frente. Algumas delas, por exemplo, 100% das nossas lojas trabalham com energia renovável. A gente tem uma população, quando você soma pretos e pardos, de quase 70% do quadro da companhia, justamente até por ter uma presença muito maior no Nordeste. Inclusão cada vez mais aí de mulheres, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, dentro da companhia nos diversos níveis. Então, tem, obviamente, uma questão de serviço, de acesso à saúde. Então, a gente leva todos esses serviços gratuitos para regiões muito remotas do país, dando acesso à saúde, fazendo multirões de acesso à saúde nesses lugares. Então, tem todo um papel, eu não vou me lembrar, acho que são mais de 30 iniciativas que a gente tem listadas e reporta regularmente, porque vem da cultura da companhia. Não é só para checklist, para aparecer dentro das políticas de compliance do que a gente publica dentro da Bolsa. Não, é porque vem da cultura real da companhia.
E é fundamental, porque é oferecer para o mercado uma resposta social, ambiental, governamental, daquilo que eles esperam. Tá joia. Obrigada pela presença, pela Eu que entrevista. Papo fácil aqui, né? Adorei. Bom Muito obrigado. também. Volte sempre. Obrigado. Mais sucesso. Obrigado. Bom, e só lembrando aqui que toda quarta-feira, às 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Um prazer ter você aqui com a gente. Até a próxima.